Paz do Senhor Jesus. Livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Livro do profeta Abacuque, capítulo de número 2. Do versículo 1 ao versículo 4. Os irmãos encontraram? Sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei e vigiarei, para ver o que fala comigo e o que eu responderei, quando eu for arguido. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até ao fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Versículo 4. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Obrigado, pode sentar. Deus seja louvado mais uma vez. Minha gratidão a Deus pela oportunidade de fazer uso da sua palavra. Minha gratidão a Deus pela vida do pastor Silas, da pastora Daiane, que são os nossos pastores, aos obreiros dessa casa, a cada irmão desta casa, meu carinho e meu respeito. Tem um ditado popular, ou um provérbio chinês, que eu gosto muito de lembrar dele. E esse provérbio chinês, ele diz que tempos difíceis criam homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam homens fracos. E homens fracos criam tempos difíceis. Esse é um ciclo que se repete desde o princípio da humanidade. Desde que mundo é mundo, a gente vê esse ciclo se repetindo. Reflexões como essa são muito importantes para a gente conseguir fazer uma leitura, fazer um diagnóstico da nossa realidade, do tempo em que estamos vivendo. Nunca houve um tempo onde as pessoas elas têm tanto desequilíbrio emocional, por exemplo. São tão emotivas. Parece que as pessoas vivem sempre na defensiva, porque você fala alguma coisa e a pessoa já lhe ataca. O livro do profeta Abacuque, que está entre os profetas menores não por causa da sua inferioridade ou porque eles eram menos importantes do que os outros profetas, os chamados profetas maiores, mas por causa de uma questão textual, de uma questão de conteúdo. Foi assim organizado porque, se a gente for comparar o registro histórico que está nos profetas menores e o que está nos profetas maiores, os profetas menores registram um período histórico mais curto. E eu acho interessante dentro dessa observação é que não importa a forma como Deus usa, não importa a grandeza como que Deus usa, o que importa no fim das contas é que Deus usa para os seus propósitos, usa para o cumprimento da sua vontade. Isso era uma coisa que deveria estar bem definida na nossa mente. Isso nos ajudaria a entender que todos estão cooperando para algo maior. Quando você vê Abraão, por exemplo, ser usado por Deus e hoje conhecido como pai da fé, Elias, que é um profeta muito aclamado e que muitos gostam,
você tem que olhar para eles de fato, glorificar a Deus pela vida, pela obediência deles, mas ter em mente que eles eram apenas parte de algo maior do que eles. A obra de Deus é maior, muito maior do que qualquer pessoa que a desempenha. Não gira ao nosso redor, não gira em torno de nós. O que desempenhamos na obra de Deus ela não tem um fim em si mesma. Abacuque tinha essa compreensão de tal forma que, quando a gente começa a sua narrativa do livro, a gente não tem muita informação ao seu respeito, além do que está no livro. Não fala de onde veio, não fala quem era o pai, não fala o que fazia. E isso nos lembra muito alguns textos do Antigo Testamento, textos que nós não encontramos a autoria, não encontramos o nome, não sabemos quem escreveu, são verdades profundas, verdades poderosas, mas o autor não está ali. É Deus dizendo para nós que o conteúdo é mais importante do que o mensageiro, a mensagem falada é mais importante do que aquele que fala. Então, quando nós analisamos o livro do profeta Abacuque, o contexto em que ele estava vivendo era um período similar ao período dos juízes. O período dos juízes foi um período de profundo declínio moral e espiritual. O povo estava em paz, o povo estava de boa, vamos dizer assim, tranquilo, esquecia-se de Deus, não buscava a Deus, não adorava a Deus. Se a gente fosse traduzir para hoje, diria que aquela pessoa que Deus começa a abençoar e ela não quer mais ir congregar, ela não quer mais orar, ela não quer mais visitar. A obra de Deus ficou em segundo lugar, as coisas estão bem, está tudo confortável. Para que eu preciso estar buscando a Deus como buscaria? Se a gente fosse olhar para o contexto social da época do profeta Abacuque, a gente veria as pessoas oprimindo umas às outras, as pessoas humilhando umas às outras, algumas por causa da sua posição, por causa do seu poder aquisitivo. Se a gente fosse olhar para o aspecto religioso do período do profeta Abacuque, nós veríamos sacerdotes corrompidos, sem compromisso com o culto, sem compromisso com a adoração. Muitas pessoas que levavam os seus animais para serem apresentados como sacrifício, levavam animais defeituosos, coisas que Deus havia proibido na lei. Isso é só para a gente entender o cenário vivido pelo profeta Abacuque. E o interessante é que este povo, Abacuque, está pregando para um povo que viu os seus irmãos, o reino do norte, ser levado cativo pela Assíria. E há uma diferença entre o cativeiro assírio e o cativeiro do reino do norte e o cativeiro do reino do sul. Porque quando nós analisamos o que aconteceu com o reino do norte, e chegamos à conclusão de que ninguém volta do cativeiro babilônico, nós entendemos que existem formas diferentes no que diz respeito à sentença de Deus, guarde isso. Existem formas diferentes no que diz respeito à sentença de Deus. Deus não pune ninguém. Deus não é aquele homem ranzinza que está sentado em um trono, está lá com o seu cajado na mão dizendo: se você vacilar comigo, você vai se ver comigo. Se você errar comigo, você vai se ver comigo. Não, pelo contrário. Tudo aquilo que sobrevém à nossa vida são resultados das nossas escolhas, resultado das nossas decisões, resultado das nossas palavras. Hoje mesmo eu estava meditando a respeito disso, e eu conversava até com a minha esposa, e me lembrava de algo que eu vi recentemente, e a minha oração naquele dia era: Senhor, me ajude a vigiar no meu procedimento, me ajude, Senhor, a vigiar naquilo que eu estou fazendo diante das pessoas, ou até mesmo na ausência delas. E aí eu lembrei que alguém disse o seguinte, que a palavra ela é tão poderosa, aquilo que nós falamos é tão poderoso, que ela pode resolver um problema ou criar um problema. Isso é verdade. E eu acho interessante é que Deus está pegando esses homens, está trabalhando nesses homens para que a boca deles não seja um instrumento de destruição, mas algo a serviço de Deus, para gerar vida, para resolver problema, para mostrar caminho, para abrir portas. O cenário era difícil, o cenário era delicado. Se algum crente de nós, por exemplo, tivesse naquele tempo
e olhar para o cenário e dizer: não tem jeito, parece que Deus não está nem aí para nada, parece que Deus não está vendo nada. Esse era o sentimento que Abacuque tinha, porque no capítulo 1, Abacuque vai dizer: Senhor, até quando eu vou gritar violência e o Senhor não vai me ouvir? Até quando eu vou clamar violência e o Senhor não vai fazer nada? E o mais preocupante é que a violência que Abacuque estava lamentando, orando, questionando, não estava fora, não estava distante. Abacuque olhava para a sociedade, via problema, via injustiça, via problema moral, mas ele olhava para dentro do povo de Deus, via também coisas piores, coisas mais horríveis. E Abacuque estava: Senhor, faz alguma coisa. Senhor, faz alguma coisa. Resolve a situação. Deus não responde a Abacuque. Parece que Abacuque tem a sensação de que Deus não está nem aí mais para a situação. Mas aí Deus responde a Abacuque dizendo: Abacuque, eu já estou trazendo a Babilônia, eu já estou trazendo os caldeus. E aqui é interessante, porque a gente ora, a gente pede, e na maioria das vezes a resposta de Deus vai nos incomodar, porque não vai de encontro àquilo que nós esperamos. Senhor, resolve a situação, manda glória, um avivamento sobre nós. Deus diz: não, vou trazer a Babilônia. Senhor, levanta um profeta entre nós, alguém para trazer uma palavra de conforto, de esperança para nós. Deus está dizendo: não, eu vou trazer a Babilônia, e eles vão ser a vara da minha correção para trazer juízo sobre vocês. A Bíblia já dizia, ou já diz, que o pecado traz morte, o pecado traz consequências. E não adianta a gente achar que aquilo que nós fazemos, ou a forma como nós procedemos na presença de Deus, não vai vir a conta depois. Eu costumo olhar para a história de Moisés, e Moisés tendo matado aquele homem e achado que estava tudo bem, e ali tentando resolver as coisas, e ele vai tentar separar uma briga, e diz o texto que alguém diz: quem foi que te constituiu Senhor e príncipe sobre nós? Vai matar a mim como matou aquele egípcio? E eu pego esse episódio e digo: todo defunto enterrado fede, e uma hora alguém vai encontrar, uma hora vai vir à tona, uma hora vai vir às claras. A gente não gosta dessa mensagem, mas o problema que nós entendemos que é o motivo pelo qual nós vivemos tantos conflitos hoje é o pecado. O pecado dos nossos descendentes enfermou a criação, enfermou a nós também, prejudicou a nossa espiritualidade. Não conseguimos andar na presença de Deus como deveríamos, não conseguimos santificar a nossa vida como deveríamos. A nossa adoração, muitas vezes, ela é uma adoração só de corpo presente, não é de espírito, não é de entrega. A gente está aqui dentro do templo, mas a nossa mente está fora, estamos preocupados com tanta coisa. Às vezes nós estamos no culto, às vezes viemos para a casa de Deus brigado, com o coração pesado, e a gente não consegue adorar. O que é isso? Pecado. O pecado prejudicou a nossa capacidade de aceitação, de se amar. O pecado quebra o primeiro mandamento, que é o que era amar a Deus acima de todas as coisas. O pecado quebra também o segundo mandamento, que abrange amar a si mesmo e amar também ao próximo. A gente não consegue se aceitar, principalmente mulheres, por exemplo, que tem a tendência de ser mais vaidosa. Quando chega na frente do espelho, não se aceita como é. Estou feia, não está bom, não consegue ver além do que está estampado na imagem. E aí Lois Lebar fala uma coisa interessante, porque
O nosso conceito de beleza está associado à estética, à aparência, mas Lois Lebar vai dizer que o maior problema da igreja hoje é porque ela valoriza mais as manifestações do que a essência. Ela valoriza mais os dons do que o caráter. Então, quando eu olhar no meu espelho, a pergunta que eu tenho que fazer, ou o questionamento que eu tenho que ter, não é a respeito da aparência que está ali, mas a respeito do que está dentro de mim. Será que eu sou de fato alguém que tem caráter? Não vai subir no arrebatamento quem não tem caráter. Não consegue se resolver com Deus quem não teve a essência transformada, o caráter transformado. Não consegue se resolver consigo mesmo quem não foi levado para a olaria de Deus e lá ouviu as palavras de Deus e Deus moldou a sua essência. Não consegue. Não consegue olhar para o irmão que o feriu e sentir amor e não sentir ressentimento quem não teve a sua essência transformada. O pecado prejudicou o nosso relacionamento com o nosso próximo. E quando nós chegamos no contexto do livro de Abacuque, Deus está tentando resolver esse problema que começou lá atrás, em Adão. A natureza, ela está em um processo degenerativo. O ser humano está em um processo degenerativo por causa do pecado. O que Jesus falou? Se a semente de trigo não morrer, fica ela só, mas se morrer e cair na terra, ela vai germinar, ela vai crescer, ela vai dar fruto. Parece que Deus está tentando nos fazer entender que a gente vai morrer, vai passar pela morte. A gente espera que não, por questão do arrebatamento, mas eu estou falando de um sentido espiritual. Deus está dizendo, quando você morrer para si mesmo, aí é que você está bom, aí que você está no ponto, aí é que você começa a dar o resultado que eu espero. O povo estava em profundo declínio moral e espiritual. Isso é preocupante. A gente, quando lê textos como estes, não machuca a gente. Se você lê a Bíblia, você lê passagens sobre o pecado, e isso não entristece você, não mexe com você. Você precisa ligar as antenas. A Bíblia não é um livro de regras apenas. A Bíblia não contém lições importantes apenas, princípios apenas. A pessoa que tem a compreensão correta da palavra de Deus, quando ela se aproxima da Bíblia da forma correta, é a mesma coisa de se sentar frente a frente com o Criador. É a mesma experiência que muitos homens de Deus tiveram, que quando eles contemplaram a glória de Deus, a presença de Deus se aproximou deles, eles perceberam a sua pecaminosidade, perceberam a sua sujeira, perceberam que eram indignos de estarem ali diante do Criador. Eu estou dizendo para você que se Deus estiver de fato trabalhando na sua vida ou na minha vida da forma correta, aquele dia que eu me sentir mais santo, mais puro, mais cheio de Deus, é o dia que eu vou me aproximar da Escritura. Ela vai me pegar pelo nariz, me lançar no chão e dizer: você não é nada, você é um pecador, você depende da graça de Deus, você carece da graça de Deus. Eu já citei isso aqui. Pega Paulo como exemplo. Olha só como que é o sentimento produzido por alguém que está se aproximando de Deus. Alguém tem dúvidas de que Paulo foi um homem que, à medida que ficava velho, mais crente ele era? Ninguém tem dúvida disso. Mas Paulo certa vez diz: de todos os apóstolos, sou o menor. Anos depois ele vai dizer: de todos os santos, sou o menor.
Na velhice ele diz: de todos os pecadores, eu sou o pior. Essa é a sensação. Quanto mais eu me aproximo de Deus, mais incapaz, mais pequeno, mais sujo. Não sujo porque estou vivendo no pecado, mas sujo porque estou tão próximo da santidade de Deus, que a santidade de Deus está mostrando coisa que eu não via em mim, sujeiras que eu não via em mim, defeitos que eu não via em mim, e mais eu vou buscar santidade de Deus para a minha vida. Parece que a gente está vivendo em um tempo tão difícil, que quando a gente vê alguém querendo ser crente, ou se dedicando mais, a gente começa a zombar, ou dizer que quer ser mais crente do que os outros. A gente às vezes vem para o culto, e tem aqueles que eu chamo de termômetros espirituais, estão dentro do templo e diz: se ninguém sente, se eu não sentir, ninguém sente, se eu não ver, ninguém vê, se eu não perceber, ninguém percebe. Ele é o termômetro espiritual. E aí a pergunta que eu faço é: o que faz durante o dia? O que busca durante o dia? Com que se ocupa durante o dia? Se não tem intimidade com Deus durante o dia, quando chegar no culto não vai ter presença de Deus. Eu passo o dia com futilidade, passo o dia fazendo coisas que não convêm, e aí quando chego no culto: Senhor, me enche. Deus: vou encher não, porque não se coloca vinho novo em odres velhos, não coloca remendo de pano novo em pano velho. E o interessante é que Abacuque faz essa queixa: Senhor, o Senhor não vai fazer nada. O Senhor fala: eu vou fazer, Abacuque. Estou trazendo a Babilônia. Já percebeu que a maioria, não todos, mas eu acredito que 99% talvez, dos crentes não dá certo com facilidade, prosperidade. Tem gente que, se Deus abençoar um pouquinho, ele nunca mais acha o caminho da igreja. Tem gente que, se Deus der um carro para ele, ele começa a fazer tanto compromisso que esquece até que é crente. E aí um pastor disse certa vez: Deus te ama tanto, mas tanto, que você é pobre e vai morrer pobre, porque se Deus te prosperar, você perde o céu. E eu falo que o tempo é tão difícil, e a comparação com o tempo do período do profeta Abacuque, no sentido de Deus permitir que o sofrimento venha para nos forjar, para nos moldar, e a gente está tão distante da realidade cristã que a gente não compreende isso, não consegue ver o tratar de Deus na nossa vida, não consegue ver que Deus está trabalhando na nossa vida, que Ele nos ama de fato e está tentando nos mostrar. Foi o que Ele fez com Israel. Por isso que no capítulo 3, Abacuque, do versículo 3 ao versículo 15, vai começar a descrever o processo de cuidado de Deus com o seu povo, dizendo: olha, Deus se revelou para vocês no Sinai, e de lá veio conduzindo vocês. A linguagem ali é difícil, mas quando você consegue ter a compreensão, você entende do que Abacuque está falando. Abacuque está falando: Deus elegeu vocês, Deus fez vocês serem uma nação, Deus conduziu vocês, alimentou vocês, cuidou de vocês, vocês estão aqui ainda dando trabalho. O profeta Isaías já havia profetizado. Capítulo 5 ele diz: o que mais eu haveria de fazer pelo meu povo que não tenha feito? Eu esperei que dessem uvas boas, mas deram uvas bravas. Deus está dizendo que, olha, Ele te criou, Ele te deu vida, Ele te deu saúde, Ele te alimenta, Ele te veste, Ele te guarda, e você ainda não se colocou na posição, você ainda não se colocou do jeito que Ele quer, e Deus está dizendo: o que mais eu terei que fazer por você que eu não tenha feito? Tem tanta gente dizendo: Senhor, quando que o Senhor vai fazer? Quando que o Senhor vai abrir a porta? Deus, eu já abri tanta porta, eu já fiz tanta coisa, e você ainda não cumpriu a sua parte, e você não vem para o eixo. E aí ele está questionando Deus demais, mas no capítulo 2 ele entende: eu vou me colocar na minha posição,
e vou observar. Aí ele vai ter a compreensão e vai dizer: ah, Senhor, se tardar é para esperar, vou esperar, eu sei que vai vir, a Babilônia vai vir, a correção vai vir, mas eu sei de uma coisa também: o justo pela sua fé vai viver. O texto está dizendo que a calamidade ela chega, mas ela só destrói quem não é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus de verdade, na hora da dificuldade, Deus vai preservar a vida, Deus vai preservar a saúde, Deus vai preservar dos inimigos e ainda no final vai cantar o hino da vitória. O justo viverá da fé aqui é aquele que é fiel será preservado. E o que é ser fiel? Essa expressão aparece para Jó, aparece para Noé, aparece para tantos outros homens da Bíblia. Íntegro, inteiro, completo. O ser humano olha para você e diz: não presta. Por quê? Porque às vezes ele te julga por causa de algo que ele viu que você fez. Mas quem te conhece todo dia e toda hora é Deus. Quem te vê o tempo todo é Deus. Então você não tem que se preocupar com aquilo que pensam sobre você, o que dizem sobre você, porque a gente tem essa tendência por causa do pecado. A mulher estava ali diante de Jesus, os acusadores estavam ali querendo apedrejá-la por causa do adultério, e aí Jesus falou assim: ó, quem nunca pecou, que atire a primeira pedra, porque caminhada com Deus nunca foi em um primeiro momento a questão de olhar para os outros, mas olhar sempre para mim primeiro, analisar a minha vida primeiro, olhar para os meus interesses primeiro, o que eu estou fazendo primeiro. Todo mundo sai, essa mulher aparece lá na frente, em Lucas capítulo 7, Jesus está na casa de um fariseu, ele entra na casa desse homem, se assenta à mesa, começa a comer, a mulher está nos pés de Jesus, ela começa a chorar nos pés de Jesus, ela derrama aquela especiaria sobre a cabeça de Jesus, ela começa a enxugar os pés de Jesus com o cabelo, aí o crente, mais crente que todo mundo ali, o fariseu, ele fala: se esse homem fosse profeta, saberia que tipo de mulher é essa que está nos seus pés. Ela é uma prostituta, porque está rotulando ela pelo passado dela, está rotulando ela por causa de quem ela era, está lembrando dela por causa do que fazia. Aí Jesus vira para ele e diz, ele não falou nada, só pensou no coração. Aí Jesus: Simão, deixa eu te contar uma historinha bonitinha. 2 pessoas deviam a certo credor. Uma devia 500 denários, um denário equivalia a um dia de trabalho. A outra devia 50 denários. O credor perdoou a dívida de ambos. Quem você acha que será mais agradecido? Aí ele: isso é fácil. Aquele que devia mais. Muito bem. Desde que entrei na tua casa, tu não me deu água para lavar os pés, tu não me recebeu com um beijo no rosto, tu não ungiu a minha cabeça com óleo. Essa mulher, desde que entrei aqui, ela não para de beijar os meus pés. Ela lavou meus pés com suas lágrimas. Ela ungiu a minha cabeça. E parece que, eu lendo essa passagem, parece que eu sou transportado para aquele ambiente. E eu vejo Jesus virando dizendo: mulher, os teus muitos pecados foram perdoados, porque aquele que a maior dívida foi perdoada, este muito ama. Deus está dizendo: o que vale ao seu respeito não é o que dizem, mas o que Ele fez na tua vida, o que está fazendo na tua vida e o que Ele vai consumar na tua vida. A obra é de Deus. Paulo disse: aquele que começou a boa obra. Alguém olha para você e diz: não vale muita coisa. Deus diz: eu salvei. Hoje ainda não manifesta os frutos, mas é uma obra boa, é uma obra boa. Pode porventura a mãe se esquecer do filho que amamenta, eu todavia não me esquecerei de ti. Você está na mão de Deus e Ele vai aperfeiçoar essa obra. Ele vai aperfeiçoar essa obra.
Aí o texto diz: vede o arrogante, a sua alma não é correta. E eu volto no mesmo ponto. Tinha muita gente justa no período em que Deus libera essa sentença. Mas os justos estavam sofrendo por causa dos injustos. A gente padece muita coisa não por causa da gente, mas por causa de pessoas que estão próximas de nós. Porque o pecado, embora cometido individualmente, ele tem efeito coletivo. Acã pecou sozinho. Acã pecou sozinho. Mas Deus matou Acã, a esposa e os filhos. Ele pecou sozinho e por causa do pecado dele, a família toda pereceu. Deus não quer isso para nós. Lá em Atos capítulo 16, versículo 25 a seguir, aquele episódio de Paulo e Silas na prisão ali é um dos textos mais poderosos que eu acho na Bíblia, porque nós estamos em um culto de família ali, é um dos textos que apresentam o propósito de Deus para a família. Deus vai dizer assim, olha, o Senhor vai usar o apóstolo Paulo, vai dizer assim, olha, o homem vai sair querendo tirar a própria vida, e Paulo diz, não faça isso, rapaz. Ele diz, o que é que eu faço? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Eu vim aqui como profeta de Deus para dizer para você que Deus fez, você está debaixo de uma promessa, e se tem gente na tua casa que ainda não serve Jesus, se agarre a essa verdade e diga, Senhor, eu acredito na tua palavra, e a salvação vai chegar para os meus filhos, a salvação vai chegar para os meus netos, a salvação vai chegar para os meus irmãos. Você está debaixo de uma promessa. Deus vai fazer o que for preciso para trazer ele para ele, para salvar ele. Creia, creia, creia. É lindo o desfecho do livro. Abacuque é aquele personagem. Tem um autor que diz que Abacuque começa o seu livro no vale e termina ele no monte. Todo crente é assim. Começa lá no fundo, mas vai terminar nas alturas. Vai passar por muita coisa aqui, mas vai ser confortado lá. E o conforto de Abacuque vem por causa da compreensão que ele tem de quem Deus é. Ele analisa o cenário, Deus responde ele. Tem um momento que Abacuque compreende tão bem a respeito de Deus, a respeito da soberania de Deus. Olhe para o nosso cenário, a injustiça, a corrupção, é gente que não acredita mais em gente, é gente que não ama mais, tanta coisa terrível. Quando você analisar tudo isso, olhe para cima e veja Deus sobre o controle de todas as coisas. Deus nunca perdeu o controle. Abacuque vai dizer no final do capítulo 2, o Senhor está em seu trono e cale-se diante dele toda a terra. Ele adquire tanta maturidade que no capítulo 3 ele começa a salmodiar e dizer, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto da vide, o produto da oliveira minta, não haja mais gado no curral, e as ovelhas sejam arrebatadas da malhada, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. É você que tem que fazer isso. Não espere do vizinho, não espere do seu irmão. Deus está dizendo, é você e Deus. Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. Irmão, eu gosto do Salmo, porque o Salmo é louvor, é alegria, é Deus dizendo, você vai terminar louvando, glorificando, você vai terminar sorrindo. O Halel, que é o cântico de degraus dos salmistas, dos judeus, eles chegavam em Jerusalém para a festa do tabernáculo, subiam as escadas de Jerusalém, glorificando a Deus, cantando Halel, do Salmo 113 ao Salmo 118, Salmo 113, eles subiam as escadas e diziam, do nascer ao pôr do sol, louvado seja o nome do Senhor. Salmo 114, subia um degrau e dizia,
trema, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Israel. Eles subiam as escadas, Salmo 115, diziam: não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória. Salmo 116, eles diziam: o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o seu nome. Salmo 117, eles convocavam todo mundo e diziam: ó terra, ó todas as nações, louvem ao Senhor, exaltem o Deus de Jacó. E no Salmo 118, eles aguardavam o Messias, dizendo: bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o que vem em nome do Senhor. Me permita tomar as palavras do profeta Abacuque, quando ele diz: se tardar, espera, porque virá e não tardará. Ele estava falando da Babilônia, mas me permita fazer isso aqui. Eu quero dizer: o Senhor não está demorando, o Senhor não está demorando, Ele está aguardando o momento certo, e Ele vai vir. Para a tristeza dos ateus, Ele virá. Para a tristeza dos incrédulos, Ele virá e vai arrebatar a igreja da terra. Se coloque de pé, se coloque de pé. Oh, glória a Jesus. Você acredita que Deus está neste lugar? Você acredita que Deus tem poder para fazer milagres hoje aqui? Feche os seus olhos, eu quero orar por você, com você. Pai, é no nome de Jesus que eu oro. Senhor, eu acredito no poder da palavra. Eu ainda acredito no poder da palavra. Eu creio que o Senhor não é mais, o Senhor ainda é o mesmo, Senhor. Pai, sela a palavra cantada, sela a palavra pregada hoje aqui, com milagres, Senhor, com manifestação, Pai. Toca vidas neste momento, Pai. Aqueles que estão de fato desejosos, com anseio de Ti, aqueles que estão preparados e vazios de si mesmo, Pai, visita de maneira sobrenatural nesta noite. Incredulidade caia por terra, dúvida caia por terra, enfermidade caia por terra, demônios caiam por terra. Seja curado, seja curada, seja liberto, seja liberta pelo poder que há no nome de Jesus, 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 no nome de Jesus.